Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Então, vamos começar com a página, então, né? Vamos harmonizar o ambiente, né? E fazer a nossa prece inicial com a Valéria. Bem, a nossa página de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 44, e se intitula Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 20. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que ainda agora o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber. Eu vou. Tem algum barulho aí, eu vou fechar aqui. Não sei o que que é, mas tem algum som aí, alguém falando. Então, é por isso que ainda hoje o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos. Aqui está repetido. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. O que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos, como convém saber. É, é uma página bem interessante, né? Às vezes a gente pensa que sabe, não sabe, né? E ao invés de ajudar, né, como ele coloca aqui, né, no texto, acabam comprometendo, né, no caso dos trabalhadores, vamos dizer assim, né, como é colocado no texto, acabam até comprometendo o trabalho, né?
que eles pensam que sabem, mas não sabem, né? E ainda desequilibram, desorganizam, desestabilizam, né? Um grupo, e isso tem consequências graves, né? Então, nós que estamos estudando, devemos ter em mente que isso é muito importante, que a gente identifique se a gente tem esse tipo de atitude para modificar, né, o nosso comportamento enquanto a gente está a caminho, né? Para que a gente possa unir, não dividir, mas somar, né? Agregar e sempre estar cooperando com todos. Então vamos à nossa prece. Jesus amado, amoroso Mestre, são tantas lições a aprender e muita vez nos perdemos nos labirintos da vida, preocupados com situações transitórias, muita vez de poder, de estar à frente de algo que tanto queremos. E esquecemos de fazer o que é essencial: buscar a cooperação, amar, compreender a todos e auxiliar ao progresso, a iniciar por nós mesmos, envolvendo a todos aqueles que estão ao nosso redor, ajudando, auxiliando e o que for necessário. Ajuda-nos, Senhor, a compreender todos os ensinos que estamos tendo a oportunidade de aprender, de relembrar, de vivificar em nós durante todo este ano, principalmente no estudo deste livro, que tem nos aberto tanto a consciência para o real papel de cada um de nós nessa oportunidade reencarnatória. Aonde estamos, poderemos contribuir muito se soubermos utilizar todos esses ensinamentos, buscando sempre, dentro da humildade, auxiliar, agregar valores, forças, solidariedade, amizade e amor. E é isso que determinará o nosso destino nesse momento que nós nos encontramos, nesse momento de tanta conturbação, momento de transição, mas que pedimos para estar aqui. E te rogamos, Senhor, ajuda-nos para que não nos desviemos do caminho, que possamos perseguir com vontade firme o propósito para o qual viemos, para o qual encarnamos. Envolve a todos nós, Senhor, a todos aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui hoje, nesse momento. Envolve a nossa irmã Jane, para que ela seja inspirada, envolvida pela tua luz e a dos companheiros, benfeitores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho de renovação da nossa mente, do nosso, para que continuemos juntos, aprendendo e consolidando esse aprendizado através das ações no terreno aonde estiver. Que a graça de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Está desligado o teu som. Está desligado, Jane. Teu som que está desligado, Jane.
Pronto? Pronto. Pronto. Mas agora eu não estou vendo a minha tela, aquela tela que eu estava vendo. Espera um instantinho, vamos corrigir isso. Não compartilhe. Saiu fora a tela. Hein? A tela saiu, agora você compartilha de novo. Isso. Tá. Só que tem uma coisa preta aqui em cima, que tem que tirar. Isso. Isso aqui, né? É, Espera aí. tem que subir também. Cancelar. Espera um instantinho. Vou interromper, Valéria, o compartilhamento aqui. Melhor É ou não? melhor. É, porque não está aparecendo nada. Tem que compartilhar só a tela. Está com uma tela preta. Tenta de novo, vai. Compartilhar a tela? É, bota no primeiro slide, que não estava no primeiro Ah, slide. tá bem. Agora é o sexto. Espera aí. Pronto, aqui, ó. Essa não. Espera aí só um instantinho. E agora essa coisa preta aqui. Espera aí um instantinho. Coloca no primeiro slide, aí depois você compartilha. Pronto? Coloca no primeiro slide, aí depois você compartilha. Mas é essa aqui, é esse aqui, o Mas primeiro não slide. tá, mas não está aparecendo para gente. É que você não compartilhou ainda. Ó céus, ó vida. Ih, tá gravando. Peraí, Valéria, deixa eu botar isso aqui então no lugar certo. Pronto. Agora eu vou botar no certo aqui. Compartilhar. Ainda tá o negócio preto aparecendo aí? Tá, Valéria? Tô sem som de novo? Não, tá com som. Só tá no slide 9. Tem que botar no slide lá de cima. É o slide 6. Pronto. Pronto. Agora vê Mas se você consegue aumentá-la. Se não conseguir, deixa. tá assim, eu vou deixar assim, Valéria. Não, mas Tá? tá, Mas tá diferente aqui em volta. Peraí. tá tudo preto. Deixa assim mesmo, Jane. Vocês Deixa. estão com... Tá, vou deixar. Tem uma coisa preta aí que eu não sei o que. E é isso. Não sei. É aquela faixa, Valéria, que tem as pessoas aparecendo, né, não? Não. Eu vou. É, deixa. Compartilha então para mim, Valéria. Faz isso, por favor. É a 6. É a 6. É o slide 6. Não, é o 5. Começa aqui. Peraí, é que eu não botei. Vou botar agora. Ao resumo, né, da aula anterior. É, Tá, pronto. pronto. Então, resumo do estudo anterior.
foi o capítulo 49, Máquina Divina, que é o corpo físico. Esse estudo mostrou o desligamento perispiritual de um agonizante, que é detalhadamente apresentado de forma impressionante, mostrando como todos os movimentos do corpo são administrados pela mente. A falta de educação mental e o apego à vida material do agonizante dificultaram e tornaram o processo mais longo e doloroso. Então, mais ou menos foi isso. E nós vimos foi até uma coisa muito impressionante, né? A gente vê das bactérias, né? Aqueles o pulmão e o fígado, e o fígado, o pulmão e o outro órgão, os rins, né, eram invadidos, né, por micróbios, né, e mostrando, então, era o moribundo, ele tinha leucemia. Então, mostrava, não é, a corrente sanguínea dele toda assim, mais grossa, mais robusta, né, ali correndo, enfim. Foi assim uma coisa que nos deu, é, impressionou bastante, né, vendo como é que era o desligamento perispiritual daquele homem, tá? Então vamos ao nosso capítulo de hoje. Você vai, Valéria? Já passei. Ah, aqui começa com uma observação de André, não é? Já ainda ligada ao estudo anterior. Quando Aniceto retirou a destra, quer dizer, tirou a mão da minha fronte, porque ele começou a ver com mais profundidade, com mais, vendo mais detalhes, né, minúcias, porque Aniceto botou a mão direita dele na testa do André, não é? Então, passando por meio do magnetismo, dando a ele a oportunidade de ver e apreendendo também com mais facilidade o que ele estava vendo. Então, ele começa relatando mais ou menos isso. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal, quer dizer, das coisas minúsculas, pequenas, como aquelas bactérias, todos aqueles micróbios ali, né, que eles estavam vendo, que era um corpo praticamente já em decomposição, mas ainda não estava morto, o corpo físico ainda estava ali, mas estava já e final, não é? Já estava até ele brinca que o corpo estava sendo quase que expulso, né? Porque já ele não queria desencarnar. Então, minha visão abrangia detalhes muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Então, ele continuava vendo, mas nem assim, a metade nem no seu percentual que ele via com a ajuda do potencial do aniceto. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como que por encanto. Quer dizer, ele já não via mais aquelas coisas minúsculas, só via o aparelho ósseo, o sanguíneo, aquelas coisas assim de proporções maiores. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora eu identificava em mim mesmo, as potencialidades do raio-x. Então, ele via como se tivesse raio-x nos olhos.
Então, ele ainda via muita coisa, né? Ainda podia até se surpreender. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, quer dizer, onde eles se encontravam, ainda o moribundo, aquele facultativo, enfim, aquelas pessoas, no aposento conservava-se ainda determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que duas entidades que se mantinham no quarto, quer dizer, estiveram no estudo anterior, estavam agora, nesse momento, nesse momento, que era a mãe do Fernando e uma parenta próxima. No aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. O médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua no estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como estivesse ligado no curso da existência. É como ele vivia ainda na existência terrena dele, né? Ligado às satisfações do corpo. Então, a mãe do Fernando está mostrando até, porque ela é mãe, né? Então, ela sente o estado dele, mas ela vê que tudo aquilo é resultado das escolhas que ele fez na encarnação dele. Ele resolveu, né, levar aquela vida mais ligada só à matéria, não ligando em desenvolver nada espiritual, não se preocupando, só se preocupando em se divertir, em viver a vida, né? A vida entre aspas. Aniceto concordou. Notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Quer dizer, aquelas lacunas na mente dele mostrava que ele havia não desenvolvido alguma coisa que fosse necessária e até deixado, quer dizer, até deixado diminuir, né? Ficar ali quase que invisível, coisas que seriam importantes para ele na atual encarnação. Vê-se que atravessou a vida obedecendo mais ao instinto do que à razão. Quer dizer, a mente dele era praticamente, estava assim, ele quase não utilizava, né? Pensamento para fazer as escolhas, sentimentos, ele usava o instinto. Observavam-se lê um mundo celular vastos, complexos de indisciplina. Não sei para quem assistiu à aula anterior, apareceu como, não é? As células dele estavam desconectadas, porque a mente dele já não conseguia mais, elas não conseguiam mais ter uma mente para obedecer, porque ali ele já estava assim muito mal, né? Já estava a mente quase ele não conseguia mais se valer da mente dele, da vontade dele. Então, observava então, o mundo celular dele vastos complexos de disciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços
mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será que ele estava falando em desvencilhar-se daquele círculo carnal que estava ali naquele ambiente, dificultando, não é, o desencarne dele? Eram aquelas pessoas, os parentes, que ali estavam orando, pedindo por ele, pedindo a Deus que mantivesse ele ali, que ajudasse. Então, os parentes estavam pedindo por ele, mas pedindo uma ideia que ia de encontro, né, à decisão divina. Já estava na hora dele partir para o plano espiritual. E ali eles estavam praticamente. Isso acontece muito conosco, às vezes. Eu digo conosco de modo geral, né? A gente querer prender os nossos queridos de qualquer forma junto a nós. A gente não quer liberar. Eu sei que eu fiz isso, eu e minha irmã. Fizemos isso com meu pai. O médico dizendo, mas ele não está, ele não tem mais cérebro, ele não tem mais. A morte cerebral, nós não acreditávamos. E ficamos ali prendendo, orando, pedindo, até que, por fim, o médico nos convenceu a desligar os aparelhos. E quantos de nós não continua fazendo isso, né? Eu era jovem ainda e ainda não tinha praticamente nenhum conhecimento, então eu achava que aquilo era amor, mas agora a gente vê que era apego, né? E não sei agora. A mamãe também, orei muito para que, enfim, a gente não sabe, só na hora da despedida que a gente vê a nossa reação e o quanto ainda nós compreendemos a morte, essa separação momentânea, né? É um caso a pensar, porque nós vamos ainda nos ver muitas vezes diante de uma situação dessas, não é? E como será que nós vamos agir? Então, ela pediu ao Aniceto que ele, por favor, né, ajudasse. Aí ele falou, né, que seria será um caridoso obséquio. Redarquiu, né? Aqui eu fui ver, afirmou. Nós ficamos naquela dúvida, né, na reunião passada, mas como é também a cultura, aí eu já trouxe, afirmou. A irmã está incumbida, aí foi o Aniceto que perguntou a ela. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. O que ele estava querendo dizer? Que não era qualquer espírito que podia resolver pegar um, um, um espírito recém-desencarnado e encaminhar. Vocês lembram daquela que o noivo levou, da Cremilda? O irmão esperou eles aprontarem a Cremilda, ela acalmar, não é? Mas entregaram a ele para ele poder levar. Quer dizer, mas a Cremilda, lembram? Ela era virtuosa, ela só tinha pavor da morte, mas ela tinha virtudes desenvolvidas, então ela já pôde ser conduzida pelo noivo para locais adequados àquele momento dela, ao desenvolvimento que ela teria, né? Não era desenvolvimento ainda, era aquele tratamento necessário para que ela pudesse, então, começar aquele estudo, para se desenvolver um pouco mais a compreensão, o conhecimento. Então, ele perguntou se ela estava, né? Aí ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda mais um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo.
Olha só que mãe compreensiva, né? Primeiro, que ela conhecia o filho dela melhor do que ninguém, né? Sabia das necessidades reais dele. E depois ela estava obedecendo ordens superiores. Então, ela vai explicar o porquê daquela necessidade dessa solidão, dessa solitude do Fernando. Para que serviria aqueles momentos? E aí a gente vê, lembra da justiça de Deus. Quantas vezes ele nos proporciona momentos que a gente não entende, não é? Mas é porque ele sabe do que a gente precisa. Então, essa mãe, ela sabia disso. Então, ela vai explicar agora. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido leviano. Quer dizer, aquele espírito que foi responsável, né, quanto ao desenvolvimento de valores, né, de um aprendizado que ele veio comprometido a realizar. Então, ela via naquela decisão, ela via isso, que ele realmente ela compreendia e ela aceitava, né? Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que se foram, quer dizer, relembrando aquele tempo que ele era bebê e ela aconchegava ao seu colo, né? E ela, lembrando disso, ela pensou nisso também. Ela teria vontade de tornar a fazer isso com ele. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna, a marcha do serviço divino. Olha como eu acho que no mundo espiritual a gente tem uma visão melhor, mais fácil, claro que é, mas uma compreensão é o mesmo amor divino, né? Mas lá a gente já tem, com aquela compreensão maior, a gente já abre mão de certas coisas que aqui acho que a gente ainda não teria, né? Fernando, em verdade, ela continua, é filho do meu afeto, e contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. No que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Então, ela acaba aceitando que ela não podia acompanhar o filho, então que ela aceitava, ela sabia, ela compreendia. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, exclamando atencioso: Vai, Valéria. Sei já. Eu não posso ir por causa dessa faixa preta, né? Não está lendo em cima? Não, É que embaixo. Quero que você mude o slide. eu já mudei. Ah, já mudou? Começa a Mas eu nossa. já li isso. Desejaria sacrificar-me ainda mais um pouco, eu já li. Não Não, é? tá. Nossa amiga tem razão. Vocês estão lendo? Nossa amiga tem razão? Não, eu não Não, estou olhando. compartilhou. Não. Não. Ué, tá aqui na minha página. Vou voltar, ó. Desejaria sacrificar-me. Agora, nossa amiga tem razão. Não? Mas está Não, minha parecendo. não Agora foi. foi, agora veio. Agora foi, agora Agora foi. veio. Foi? Ah, deve ser a internet que está lenta, então. Nossa amiga tem Isso. razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-la
para conduzi-lo a um lugar seguro. Aí a gente vai ver aqui, nós vimos a justiça divina, deixando que ele ficasse longe da mãe, para ter aquele momento de solidão, não é? De reflexão, pensando no que ele tinha feito, no que ele não havia realizado. E aí, então, ele iria chorar, com certeza, talvez se arrependesse, não é? E agora vem, então, a bondade divina, né? A justiça ainda, né? Ele fazendo justiça também. Nosso amigo tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a um lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situada em regiões baixas, quer dizer, ele não podia ainda ir para um lugar mais elevado, mas ele podia ficar ainda numa situação mais baixa, numa região mais baixa, porém sendo protegido, não é? Para não ficar tão à mercê daquelas entidades mais, mais criminosas, né? Que talvez fizessem mal a ele, alguma coisa assim. Aí Aniceto murmurou: Já sei. Murmurou Aniceto com grave entonação. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Quer dizer, ele já tinha avisado que em breve iria, não é, dar continuidade ao desligamento. Apesar de dificultar. Observem como todos eles. Olha só que coisa interessante, que é o que acontece realmente nesses hospitais, né? Depois, então, naquelas capelas, né? A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Quer dizer, então, aquelas orações que a gente faz pedindo, né, naquele momento, Senhor, né, mantém ele por mais um tempo entre nós, aquelas coisas que a gente já sabe que as pessoas pedem, às vezes nós também pedimos, né? Vamos mudar, Valéria? Mudei. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis, quer dizer, oração agora, pedir a Deus agora, lamentar agora são inúteis, porque já está no momento que ele precisa partir, né? Então, aquilo ali às vezes só dificulta, né? Aquele desligamento, aquela serenidade da hora da pessoa desencarnar. Então, são inúteis para desenvolver-se o equilíbrio orgânico. Quer dizer, não ia se equilibrar. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. O que ele falou? Vamos fazer a família ficar tranquila e depois, então, a gente cuida do desencarne. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: Modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio,
ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo. Melhorar os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Então, é aquela típica melhora antes da morte, não é? Acontece demais isso, não é? Quando a família está muito nervosa, muito inquieta, né? Aí tem aquela melhora, as pessoas se acalmam, aí a espiritualidade aproveita, né? Para realizar, então, o desencarne. Vocês querem falar alguma coisa? Eu, como não estou vendo vocês direito aqui, só estou vendo um pedacinho de cada uma. E também nós somos poucas. É, Dona Amanda, dirigindo-se o assistente, a esposa do moribundo. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. O senhor Januário era irmão do Fernando, né? Então, até o médico acreditou naquela melhora, né? Mas todo mundo quer acreditar na realidade. Mas no caso de leucemia, né? Há tantos anos atrás era muito mais difícil de curar como agora, né? Não tinha transplante, não tinha tanta coisa como tem agora. Mas eles assim mesmo, a gente sonha sempre, né? As senhoras, mais 2 cavaleiros que se prontificavam a retirar, como foi solicitado, né? Agradeceram satisfeitos e comovidos. Ah, ele está melhorando, vamos, né? Vamos descansar. Foram. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos. E aos poucos os fios cinzentos, aquela teia de fios, né, que estavam ligando o moribundo aos parentes que estavam aflitos. Então, aos poucos, aqueles fios cinzentos que se ligavam aos enfermos desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Profundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis, pela expressão diabólica, surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta: Como é, Fernando? Vem ou não vem? Parece que eu estou vendo aqueles espíritos, né? Eles são audaciosos, né? Vem ou não vem, né? Não é o outro. Eu acho que passou 2, peraí. Voltou. Não, Mais um adiante. Tá voltando, amiga. voltando, peraí. Esse aqui. Agora eu vou para o próximo. Ele pergunta, Ninguém respondeu, ficou todo mundo calado. Notei, porém, que Aniceto lhe dirigiu significativo olhar, aquele olhar assim como quem diz, né? Me aguarde. Significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecerem. Olha, eles, ó, se mandaram. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante,
pelas melhores havidas, encetar uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou aniceto, a serenidade ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual do Fernando. Que nem isso eles tinham conseguido, né? Mas foram tirando agora o corpo espiritual do Fernando. Agora ele já vai realizar o desencarne realmente. Vai tirar, desligando dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso moribundo por espesso cordão, tal como se dá com os nasciturnos terrenos. Anicerto cortou com esforço. Por que será que ele cortou esse cordão com esforço, hein? O que a gente pode pensar disso? Era o Fernando, né? Que não queria deixar nada, ele queria continuar ali, preso ao corpo, e não queria sair de jeito maneira, né? O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano a um novo quadro. Quer dizer, o médico olhou, se assustou, né? Com certeza. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Olha, como é o nome dele? O instrutor, não é? Com todo o cabedal dele de conhecimento, com toda a capacidade magnética dele, ele custou a conseguir cortar aquele cordão. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A gente pode imaginar, né? Aí, depois de ter aquela notícia boa, voltar dizendo que, olha, teve uma piora agora muito grande, é melhor vocês voltarem. Aquela notícia que a gente recebe, né? A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários, que nos levara até ali, até ali. Não, pulei misturei um pedacinho aqui. A genitora do desencarnado, porém auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levaram até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instante, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, olha que coisa interessante. A pequena expedição constituída por três entidades, as duas senhoras, quer dizer, a mãe, aquela parenta, né? E o facultativo, né? Saíam Conduzindo. conduzindo, não utilizando, olha só, a volitação, mas caminhando como simples mortais. O que que a gente pode pensar? Por que que eles não saíram volitando? Que o André Luiz devia deixar claro isso aqui, não é? Olha só, a mãe do morto, né? Esqueci agora o nome dela. Ela era um espírito, a gente já viu com uma certa evolução, né? Com uma certa elevação, mas que talvez ela não soubesse volitar, não é? Então, os outros, em consideração a ela, como quem diz, né? A gente vai sair, vai levar o filho dela e ela
Aí foram com ela caminhando também. Até então ela deixar eles seguirem com o Fernando e ela então foi para onde ela era o lugar, né? Onde ela ficaria. Eu que deduzi isso, eu não sei o que vocês acham. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Agora vocês vão falar. Por que vocês acham que apareceram aqueles rostos diabólicos lá e debochando? Como é? Vem ou não vem? Por que será? Seria menosprezo? Quais eram as companhias que o Fernando tinha valorizado enquanto encarnado? Não era aquele tipo de companhia? Não era aquilo que ele atraía? Aquelas companhias descomprometidas com qualquer critério de moral, não é? Com qualquer compromisso com o que é bom, com o que é do bem. Então, as companhias que o Fernando gostaria de encontrar, pensaram eles, né? E foram para lá dar aquela recepção amigável, né? Né? Toda efusiva, quando ele adentrou no mundo espiritual, já espírito mesmo só, espírito livre, né? Vamos. Valéria, nem você está falando hoje, nem a Miriam para ajudar nada. Aqui, Hã? aqui essa parte daí, a estante enquanto a família terrena se debruçava em pranto, né? A pequena expedição constituída de três entidades, a mãe, a parente e o clínico, né? Saía conduzido desencarnado, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volição, mas Pois é. caminham simples mortais. Primeiro, porque eu acho que eles não tinham essa condição toda. Ainda, né? Influenciados por essas companhias diabólicas, vamos dizer assim, Uhum, coloca aqui, pesava muito. Então, eles tinham que tirar ele dali, né? A parentela chorando em cima do corpo, né? Isso tudo, uhum, né? Ele não tinha essa condição. E também nem a mãe, nem a parenta, e também o clínico não tinham uma evolução necessária para poder fazer isso de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais agilidade. Tanto é que é. ele pede Aniceto para ajudá-lo. Quem faz o trabalho é o Aniceto, porque o Aniceto É, o tinha, Aniceto é que fez o desligamento dele. Foi exato, o ele que Aniceto tinha que fez, essa é. condição, ele era um especialista nisso, né? Além Não, da moral, né? Que ele era muito mais elevado do que eles. E com essa é, situação toda, tudo prendia eles, né? a ambiência, como você falou mesmo, né? Aquela ambiência ali da família gritando, chorando, né? Ele também os amigos do Fernando estavam por ali, né? Aquilo tudo ali não tornava aquele ambiente muito propício também para, né? Para sei, não sei, a gente não sabe mesmo. E talvez não seja tão importante, senão eu acho que o André tinha buscado explicação para isso, né? Porque ele não se admirou, né? Com Tiraram de isso lá, também, né? Não se admirou. Então vamos. vamos. Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu generoso. Quer dizer, o Aniceto foi esclarecer novamente ao André, né? Não se preocupe tanto, André.
com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. A palavra até que ele usou, né? Hein? Até É, a palavra que ele usou, né? é, Vagabundo. vagabundos, é. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura, olha isso aí, é para nós, para a gente lembrar de vez em quando, para botar na geladeira. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. A gente ouve muito isso sempre, né? Quer dizer, é como a cada um segundo as suas obras, a gente está sempre, né, cercado de acordo com aquilo com que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, da nossa atitude. Nós estamos sempre cercados com testemunhas que veem, né, nos veem. Até as testemunhas invisíveis, né? Não Isso, são principalmente, bem, são principalmente, né? O que é pior, né? Que é pior, né? Eu acho, né? Está sempre cercada por elas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos, que Paulo está avisando que o homem está cercado de uma nuvem de testemunhas. Cada um, cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Porque a gente pensa que nós só temos aqui, a gente pensa não, a gente só lembra, né, que nós temos aqui ao redor. A gente sabe, tem que saber também que nós temos aquelas testemunhas que nós não estamos vendo, né, mas que estamos atraindo para o nosso bem, né, ou está sendo sintonizado com a gente pelo que fazemos de bem ou com o que fazemos de mal. Mas então, eu só queria aqui relembrar uma coisa que o Aniceto falou do Fernando, que ele não tinha educação mental. Então, ele não tinha conhecimento do que era a mente, ele não sabia que ali, né, era onde estava o espírito, onde estava, né? Era aquela mente que dirigia ele para o que ele fazia, o que ele pensava, né, os sentimentos dele. E ele não tinha a menor ideia. E será que nós temos, não é? Ou nós estamos sempre lembrando disso? Não é? Que tudo que a gente reclama de qualquer coisinha que nos acontece, mas será que a gente lembra que 99% disso que não acontece é resultado do nosso livre-arbítrio, não é? Então, eu acho que são coisas que eu acho que nós, apesar da idade, apesar de algum conhecimento, pouco que seja, que nós temos, da oportunidade que nós temos do estudo, da sempre relembrando. Será que nós temos a preocupação de fazer como São Santo Agostinho, pelo menos de vez em quando tem de fazer, puxa, como é que eu estou, né? Não é nem como é que foi meu dia hoje, como é que tem sido, não é? A minha vida nessa última semana, nesse último mês, como é que eu tenho agido
comigo mesmo, né? Será que eu tenho cuidado de mim o suficiente, não é? Da minha família, do meu lar, da minha saúde, não é? Das minhas responsabilidades assumidas. Eu acho que a gente. Eu achava também que a gente devia fazer ter uma outra visão da morte, procurar ter, não é? Fazer uma redefinição da morte, olhar a morte como se fosse um portal, né? É um portal que você entra e passa para dar continuidade à sua vida. A gente, eu acho que ainda pensa na morte como assim sei, pode não ser como fim. O fim, eu sei que a gente não pensa mais, graças a Deus. Mas também não pensa como se fosse quase que uma evolução. Agora você vai para o plano espiritual, já vai com um certo conhecimento, mais do que você tinha, não é? Já vai com uma visão ampla, né? No plano espiritual, você vê o que é a realidade, você vê o outro vê você. Quer dizer, não sei, eu sei que o que falta talvez seja mais estudo ainda, né? Eu não sei. O que vocês acham? Eu queria ouvir, pelo menos desse grupo seleto que está aqui hoje. Quer que passe já acabou Acabou o estudo, agora eu quero saber de vocês. O vamos que ver vocês acham, não é? Porque essas situações, igual do Fernando, acabam mexendo um pouquinho com a gente, não é? Será que eu estou preparada para o desencarne? Uma preparada menos mesmo, né? Hum. Porque quando a gente tem os filhos, ah, não, meus filhos eu não posso. Oi, Deise, tá boa, querida? Bem, Os filhos, a gente, ah, não vou deixar meus filhos, ah, não, porque eu tenho que criar meus filhos, eu não posso deixar. Depois vem os netos, aí também não pode deixar os netos. Aí vem os bisnetos. Então a gente nunca está preparado para deixar os amores que a gente tem, não é? E como é que a gente se prepara? A gente podia fazer uma bela. Dá tempo aí? Não, são 9 horas. Mas uma reflexão que a gente podia levar para casa, para quem sabe, numa outra oportunidade, a gente conversar sobre isso. Vocês acham importante ou não? sim, Muito importante. importante, muito importante. Mas esse estudo, isso tudo que a gente está fazendo, a gente já está fazendo essa reflexão e já está se preparando para entender melhor, né, os amigos, os amores que a gente tem, que estão partindo, né, que estão em sofrimentos, a gente já entende, né, a gente já está mais bem preparado, né? Agora, a saudade são coisas É, distintas, né? A Eu me gente sinto também que entende, mas eu sente já fui pior, saudade, né? mais apegada. Eu também acho isso, Deise. Mas É. eu não sei sabe? Eu gostaria de saber como é que eu ia me comportar mesmo. Eu acho que Mas não, eu acho que eu ia todos nós já botar. tivemos perdas, todos nós, né? Já. Na nossa vida, na idade que nós chegamos, cada um já teve umas perdas, né? Uns E mais, outros cada um menos. reagiu de uma forma, né? Agora, com mais entendimento, eu acho que a gente já está mais, assim, bem Amadurecida, preparado. né? É. Mas a Mas, gente é muito coração, né? Então continuamos a sendo gente tão tem fácil, né? saudades. Você, Mira, o que você acha, hein? Então, estava aqui ouvindo, né? Não, é o que que é o que está se falando, né? Quando a gente tem essa compreensão, né? Esse entendimento maior, há uma aceitação. A questão da saudade, isso daí não tem nem que é, se. A saudade é pois saudade. é. Mas você não vai ficar revoltado, né? Por quê, né? Porque ele. É, Aquela coisa isso. toda, né? Tá? Logicamente que a gente está sempre querendo, né? Viver um pouco mais, né? Porque a gente acha que, né? Vou falar por mim, né?
Aí eu acho que ainda posso fazer algo mais por mim, né? Ou seja, em processos assim evolutivos de transformação. Então, né, o quanto eu possa ficar, né? Mesmo a gente sabendo que já tem plano de alma, né? Tá, já está tudo planejado. Porém, né? Tá, a gente quer sempre, né? Dar aquela, né? Esticada. Então a gente vai fazer, quer dizer, eu vou fazendo de uma forma que eu possa, né, ter, né, saúde, né, saúde física, mental, emocional, para que, né, isso eu possa, né, tá, cumprindo, né, com lá com o que eu planejei, que a gente não tem essa recordação, mas enquanto a gente está aqui, a gente tem, né, esse olhar. E também depende muito da cultura, né? Tá? Porque semana passada eu estive falando, né, numa casa espírita sobre, né, sobre os mortos, né, porque teve o dia de finados, né? E aí eu trouxe, né, Viva a Vida é uma Festa, que é aquele filme desenho, né, que passou, porque é a cultura mexicana. E se você for ver outras culturas, eles encaram, tá, e veem o desencarne, que eu nem vou falar de morte, né, tá? O desencarne de uma forma totalmente diferente, né? Que já são mais, né, desprendidos, né? Que, né, já tem isso mais internalizado, e naquele momento, não é que eles festejam, né, de pular e tudo, mas eles sabem que há essa continuidade da vida. Eles Que a vida, acreditam, né, eles tá? têm Então, convicção. então depende da a gente está aqui Então, no né? planeta, né? Mas a gente sabe que tem culturas que já trabalham isso em si diferentemente de nós, né? Tá? Então, assim, mas isso também tudo depende, né, de cada um. A gente está evoluindo, isso cada vez mais vai progredindo. Nós já estamos já num mundo, né? Nesse novo mundo que ele já se iniciou, ele não vai começar, ele já se iniciou, e cada vez mais ele vai ficar mais assim aparente. E a gente sabe que, né, que vai mexer com tudo, né, em nós, né? Então, até essa condição, né, de você, a gente estuda né, na doutrina espírita, em outras doutrinas também, que, né, a questão, né, de você telepaticamente com poder falar com aquele, né, seu querido, como se estivesse morando em outro país. Então, isso tudo são processos evolutivos que vão, né, cada vez mais melhorando, e a gente vai desapegando e vendo, né, o desencarne de uma forma cada vez mais, né, diferente, com mais leveza. Agora, a saudade sempre será saudade, né? Isso não importa. Desculpa aí, Valder, que você está querendo falar. Fala, Eu, a- fala. eu acho que é o que vocês falaram. Eu acho que nós temos todos os elementos, né, para saber o que a gente deve fazer. Primeiro, a doutrina nos fala sobre da imortalidade da alma. É um, Isso. é um ponto fundamental. No momento que a gente sabe que somos imortais, né, a gente sabe que nós já vivemos outras existências, estamos vivendo essa, viveremos outras, nos reencontraremos em algumas, em outras não, em outras sim, né, conforme for o propósito da nossa nova existência, né, e do trabalho que a gente vier desempenhar aqui. E a gente tem que habituar a colocar isso em prática no dia a dia, É, né? E se a gente entender isso no dia a dia, a gente vai brigar menos, vai discutir menos, vai criar inimizade, é, não vai criar inimizade, porque a dor muito grande, não estou falando de saudade, estou falando de dor, né? É por conta de você não ter entendido aquela pessoa que de repente parte, e é, ter sido contrária a ela, né? Ter complicado a vida daquela pessoa com palavras, com atos. Então, assim você cria, vamos dizer assim, entre aspas, um karma para você, né? Então, na hora que aquela pessoa parte, porque você não soube compreender as diferenças, não soube aceitar o modo até desequilibrado daquela pessoa ser, né? Aceitar não quer dizer concordar, é você não combater, né? É você ajudar aquela pessoa como pode, aceitando que ela, embora esteja no erro, você não deve julgá-la e deve entregar ela na mão de Deus. Ela tem o direito de errar, né? Nós é que não deveríamos ter o direito de
fazer com que aquela pessoa continuasse errando ou outras atitudes. Então, quando acontece uma coisa assim e uma pessoa que tem um relacionamento ruim conosco desencarna, muitas vezes a gente fica com dificuldades, não é? Porque a gente faz um retrospecto e muitas vezes nós vamos ver que a gente poderia ter agido de outra forma com aquela pessoa, podia ter se calado, podia ter, enfim, ou conversado de outra maneira, não apontando os erros, mas ajudando aquela pessoa se ela assim o desejar, né, de outra maneira. E se nada pudermos fazer, temos sempre o recurso da oração para iluminar aquela pessoa e para que ela siga de modo mais correto dentro das leis de Deus, né? Então, quando a gente tem um problema grave com a pessoa e ela se vai, a gente se ressente também, e isso repercute na nossa alma, né? É, A morte em si, ela não dói, como diz Cazuza, né? Ele fala, né? A morte não dói. A morte não dói. O que dói é o processo que nos leva à desencarnação, às doenças, enfermidades, né? As limitações que nos são impostas, muitas vezes, não é? Então, é você querer fazer alguma coisa, porque a gente tem planos, né? Assim como a Miriam falou, a gente tem planos. Eu quero viver, eu quero ter saúde, que eu tenho, eu sei é, que tenho muita coisa para que eu quero fazer, que eu desejo fazer, assim como todos nós, né? Mas muitas vezes a nossa vida não será assim, né? Nós queremos, mas às vezes somos limitados por algo maior que está dentro do nosso roteiro, embora a gente desconheça, né? Está dentro do nosso roteiro e nós somos obrigados a passar uma fase da nossa vida dentro de limitações. Mas são limitações também aparentes, são momentâneas, são transitórias, porque depois daquilo tudo, você ressurge como uma nova pessoa, né? Então, quando a gente tem esse entendimento da espiritualidade, da espiritualização das pessoas, né? Que você é um ser imortal, que você não vai terminar no túmulo, tudo muda de figura, você encara as coisas totalmente diferente, diferente. entendeu? O que nós precisamos é colocar em ação isso na nossa vida todo dia. Então, quando a gente brigar com alguém, discutir com alguém, e aquela pessoa se despedir de nós porque vai sair, vai ao trabalho, vai aqui, vai ali, vamos dizer para ela, vai com Deus, vem cá que eu quero te dar um abraço. Ó, a gente discutiu, mas eu te amo, tá? É, Porque aquela pessoa pode ir, e você também pode ir naquele momento. E você vai assim, você vai com aquilo, né, no seu coração, não é? É isso que nos faz sofrer. Então é melhor. Aquele que entende melhor é o primeiro a pedir desculpas, mesmo quando ele não erra. Isso tudo é um processo que vai nos ajudando na nossa evolução, na nossa compreensão, na nossa libertação, porque nós amamos os nossos amores, né? Os nossos filhos, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos amigos, as nossas amigas. Não queremos nunca perder de vista, né? E não vamos perder. Não será como a gente quer. A gente precisa entender isso, né? Não vou voltar na outra encarnação, vamos todos nós voltarmos juntos, da mesma forma, se encontrar. Poderemos, mas não necessariamente todos, não é? Porque cada um de nós terá algo a desempenhar talvez não no mesmo lugar, não no mesmo país, não é? Podemos nascer em países diferentes, mas se for da vontade de Deus e for útil às nossas vidas, nós nos reencontraremos, né? No aeroporto, verdade, é. num cafezinho, em algum lugar do mundo que a gente cruzar e a gente vai olhar para a pessoa e a pessoa vai olhar para a gente e a gente vai se reconhecer, né? Porque isso ninguém tira da gente. Então, Nós assim, estamos, nós estamos aqui, mas já
às vezes já vivemos juntas outras vidas. É verdade. Estamos nos encontrando, só que a gente está se encontrando de uma outra forma. Isso, exatamente. E esse reconhecimento vai existir, porque onde há amor, esses É, laços são eternos. São é, eternos, entendeu? São eternos. Aonde a gente estiver, a gente estará junto. Se a é, gente estiver do outro lado e o outro estiver encarnado, a gente estiver já do outro lado, quando a gente souber, tiver possibilidade de ajudar numa situação que a pessoa esteja passando, tem sempre. Deus permite. Se a gente tiver condições, Deus permitirá. Pelo é, menos interceder por nós, uns pelos outros, né? Então, quando há amor, a gente está sempre junto, está sempre unido, né? E todo o processo, embora doloroso, é um processo de aprendizado e de evolução da alma, né? Aparentemente é duro, e é duro, é difícil, né? Todos nós passamos isso, cada um da sua forma, né? Uns mais, outros Outros menos, menos, né? é. Já experimentamos isso na pessoa de amigos também, já convivemos com isso, né? E a gente aprendeu com aquele que estava num leito muita coisa que a gente não aprendeu no livro. Então, a gente, quando vê uma situação dessa, ou a gente se encontrar numa situação dessa também, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente tem que lembrar disso, que a gente pode ser o exemplo para alguém, mesmo que a gente não consiga falar, mesmo que a gente não possa parecer não escutar, não compreender. A gente sabe que o espírito está compreendendo, né? Então, a gente já teve essas experiências, viveu essas experiências. Então, assim, a vida ela é um presente de Deus. E todo dia Ele está nos presenteando com uma forma diferente. Parece uma dor, parece uma tribulação imensa, uma coisa que aperta o nosso coração, te tira da rotina, modifica totalmente a tua vida, te vira de cabeça para baixo. Mas tudo na vida é aprendizado. E se a gente souber tirar proveito desse aprendizado, a gente está vencendo, né? E sai mais fortalecido. E também essas pessoas que vão antes de nós nos auxiliam de lá, né? Ah, com certeza, né? Isso aí. Com certeza, eles nos auxiliam e agradecem, né? Por tudo que a gente possa ter feito por eles, né? Minimizando as dores, trazendo esperança, e, enfim, fazendo o que era esperado de nós. Nem sempre é assim, mas temos que fazer força para que seja Que sempre seja, é. Então, tá, minhas queridas, é sempre bom estar junto, não é? Muito bom mesmo. Eu gostaria, então, de saber, já são 9h15. Até que nós estamos 9 acabando hoje cedo, tá vendo? Não é? Então, vou pedir a Deise, você faz a prece, Deise? faço, faço. Obrigada, Senhor, por esse momento de tanto aprendizado e pedimos que a gente consiga aplicar tudo isso nos momentos difíceis, que a gente consiga se controlar, repensar e possamos serem abençoados, né? Com com essa doutrina, né? Que nos conforta, nos orienta e que estejamos sempre juntos, né? No amor e tendo força para lutarmos
e vencermos os obstáculos. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos pedir também que sejam envolvidos por essa vibração amorosa, né? Cordial. Vamos pedir que sejam envolvidos os nossos irmãos que fazem parte do nosso grupo de oração, que eles recebam também vibrações salutares, vontade de viver, amor à vida, apesar do sofrimento, muitas vezes, mas que eles não percam o amor à vida e se sintam também amparados pelo nosso Pai, pelo nosso amigo Jesus. Graças a Deus e boa noite, queridas. Muito obrigada pela presença de vocês. Realmente foi um momento bom estar com vocês, sempre é, não é? Que nós possamos estarmos juntas muitas vezes ainda nessa vida, em outras, nessa vida não, nessa existência, em outras existências, né? Que nessa É, vida nós nos encontremos ainda muitas vezes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. obrigada. Obrigada a Tá. vocês. Tchau. Obrigada. Beijo, uma boa semana para Boa vocês. semana. Boa Para vocês noite. Igualmente. também. Obrigada, Solange. Tchau. Boa Olha, eu noite. nunca pensei, de eu com essa idade que eu estou, fosse aprender tanta coisa linda, onde existe somente o amor. Muito obrigada. Nós aprendemos Obrigada. com você aqui. Pois é. Deixa Toda ela, deixa ela. junto de Avisa nós, vocês, gente. ensinando Tamo muita junto. coisa. Esteja sempre Tamo junto. conosco, Lelinha. É, vai Tem- Não, a estar gente assiste aqui. É que às vezes eu fecho o vídeo, porque tô na cozinha, volto, aí vejo aqui, mas a mãe tá deitadinha, tá vendo? Tá bom? Obrigada, Constância. Fiquem com gostando. Deus, Tá, tá? um beijo, gente. Oi, Beijo. Valéria. Beijo grande. Beijo. Fiquem E com vem, Deus. Oi, Tchau. se der Valéria. para cedinho e fazer a página semana que vem, dá para ser? Dá sim, dá sim. Tá tranquilo, não tem Tá? problema não. Tá Tá bom. bom, tá bom? Então fica Tá legal, para. Fala então. qual é. É 45. Cinco. Na 50. É Na o capítulo. 50? Não, 45. Lição 45. 45. Ah, não, É hoje a foi página que ela vai 44. Tá. fazer do Vinha de Luz, tá? É. Tá, pode deixar, amigo, pode deixar. 45. Combinado, então. Tá tranquilo, pode deixar, fechou, pode deixar. Beijo. Beijinho, fica com Deus. Beijo, Dá um beijo Lelinha. no seu Gercinho. Docinho, Seu Gercinho, querido. beijo. Obrigada. Beijo, fica com Beijo. Deus. Tchau, oi, Solange. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa Muito noite para obrigada. Tchau. todos.